Boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre que a gente retorna de um trabalho na unidade, eu acredito que com todos os trabalhadores das casas de religião, isso aconteça, comigo acontece muito forte. Quando eu volto, eu sempre vou dando um balanço do que estamos fazendo e do que temos conseguido trazer dentro do que os irmãos espirituais, orientadores de nossos trabalhos, foram nos trazendo. E sábado passado caiu muito forte em mim que o irmão Antônio Grimo veio anos trabalhando conosco e em todas as aulas que assistíamos dele, em algum momento ele trabalhava sobre a vida e a mundanidade. Então não era o homem no mundo, nossas relações no mundo da matéria. Eu me senti profundamente devedora. E esse momento de hoje é para fazermos uma reflexão exatamente sobre vida e mundanidade. Até mesmo porque nós temos percebido que muita gente é menos feliz na Terra do que ela poderia ser, porque ela não consegue separar o que é vida e o que é mundanidade. E nessa coisa de não conseguir separar, é como se a vida fosse essas questões todas aqui da Terra, aqui da humanidade. É aquele que ainda trai no seu casamento, é aquele que ainda faz expropriação de patrimônio alheio, é aquele que se encaminha para o vício, é aquele que a gente confia em algum setor aí da vida e depois descobre que não era tão digno assim da confiança, e nossas próprias dificuldades, não só existenciais, como nossas dificuldades operacionais, cada um de nós tem as suas, e a gente, quando a gente não consegue separar essas questões da vida, é muito mais sofrido. Até mesmo que fica quase sem perspectiva. É como se a gente fosse dia após dia e que daqui 1000 anos, 2000 anos, a gente fosse estar vivendo isso. Por quê? Porque a gente não está conseguindo separar o joio do trigo. E o nosso grande mestre, uma de suas grandes plataformas de trabalho, Cristo, é separar o joio do trigo. Numa das suas parábolas ele usa essas duas palavras, mas em muitas outras ele faz a mesma mensagem com outras palavras. E nós já temos condições de alcançar essa questão, de saber que a vida, que é a eternidade, essa coisa que é perene, é limpa, é brilhante e é bonita. E que com essa coisa que chama vida, na nossa língua, que é perene, que é todos os dias um passo a mais, então é todos os dias mais ampla, mais límpida, mais iluminada, é exatamente o que nos ilumina para viver a temporalidade nos espaços da Terra, enquanto humanidade. Amanhã, se estivermos num planeta chamado Escorpião, vai ser a mesma coisa. Se depois de amanhã estivermos num outro que chama Águia, é a mesma coisa. Estaremos nós, vida, que é o que somos, nós somos a vida. E como vida inteligente, estamos o tempo todo gerenciando questões que começam no nosso instrumento bioquímico, nosso servidor primário, primeiro, principal, que é o conjunto bioquímico, e se espraia para todos os demais conjuntos que estaremos administrando. Nós vamos ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é O Homem no Mundo, o título do trecho que está no capítulo 17, e nós vamos ler o item 10. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Criador, implorando sempre a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos neles permaneçam, perturbando-os. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que, ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis de sociedade em que conclamaram-se a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um consentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres, contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do obreiro da reespiritualização permanente. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento a este Criador, pedindo-lhe no impulso d'alma a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança e a afeição de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde as menores até as mais elevadas. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si, a sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Criador, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não, mais uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, do qual possa vós se envergonhar, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos orientam. Se alguém quiser ler, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós lemos o item 10 desse capítulo. Quando o irmão, num
dos momentos do irmão Antônio Green, que ele trabalha esse conteúdo de mundanidade, que é nós no mundo, nós no exercício, aí na humanidade, preocupados e ocupados em fazer o nosso melhor, nós vamos nessa caminhada alcançando o conceito primeiro de vida numa ordem que nós tenhamos uma percepção clara para que isso esteja efetivamente conosco. Nós temos que enxergar. Aquilo que nós enxergamos com a consciência, nós não perderemos. E ninguém levará de nós. Não haverá frustração, decepção, tristeza, angústia, que levará aquilo que nós alcançamos por um enxergar da nossa própria consciência. Daí nós temos que conceituar vida para nós como esse núcleo inteligente que está em absolutamente tudo. Portanto, é. Porque aquilo que não é, vai estar numa coisa e não vai estar na outra. Vida, nós podemos dizer que ela é, porque qualquer, pelo menos até então, o que todos os estudiosos conseguiram enxergar, através de todos os estudos, instrumentos, instruções e das orientações que os espíritos orientadores desencarnados nos trazem, é que nós poderemos buscar em qualquer fagulha cósmica que ali vai estar, que ali vai ser energia. Consciência também? E consciência também. Nos níveis de realidade pertinentes àquele padrão de, inclusive, complexidade. Nós não podemos querer encontrar consciência no nível de realidade do homem, a mesma consciência. Vamos pensar no humano, nós, a média, que nosso padrão de consciência seja o mesmo, de abertura de consciência. Que a abertura de consciência que há numa subpartícula atômica seja a mesma que há no humano. E por que não? Porque na hora que foi somando, que vamos dizer que foi conglomerando, partícula foi se somando, foi se combinando e foi formando estruturas maiores no nível de partícula, forma átomos. Nós temos átomos maiores, nós temos átomos menores, nós temos átomos com mais energia, com menos energia, nós temos átomos que chegam a emitir tanta energia que move usinas atômicas. Mas nós não podemos esperar que o nível de percepção, portanto, o nível de abertura de consciência acerca da inteligência que ali existe, numa partícula muito menos complexa, seja a mesma de seres como nós, que estão aí com 30 e tantos trilhões de células, todas sendo formadas por um grande conjunto dessas partículas, e todas organizadas, e já sob a gerência, vamos chamar de gerência, desculpa a expressão, mas é para a gente entender melhor, a gerência de um espírito, enquanto ela está sob a gerência de um proto-espírito. E aí é que esse núcleo inteligente, lá, antes de ser unicelular, ao ser mais complexo, que vai se essencializando e compondo cada dia mais o seu espiritual. Quando vemos vida desse ponto de vista, e nossa caminhada aqui sendo uma vida
com sua potencialidade, convivendo com outras, e que cada uma é uma identidade, é uma unidade, nós sairemos, por exemplo, desse terreno de nos frustrarmos todos os dias com alguma coisa ou com alguma pessoa. Nós construiremos mais compreensão. Mas é uma construção que não nos permitirá nos julgarmos de bonzinhos porque compreende. Não, eu compreendo porque compreendo. Não sou melhor do que o que não compreende. Ele é tão filho de Deus quanto eu, ele é uma pessoa humana como eu, ele só não fez ainda essa essencialização que permita as mesmas leituras. Porque viver ao lado de 10 bilhões de pessoas, e nós escolhemos viver numa metrópole, escolhemos viver na segunda maior metrópole do país, com uma complexidade enorme, porque é uma cidade belíssima, numa região belíssima, belíssima. Ela foi se estruturando sempre acerca de mostrar esse belo para o mundo, e o mundo viajar para cá para ver esse belo. E ela se dedicou ao turismo. E até isso nós temos que saber que escolhi viver numa cidade onde todos os dias eu convivo com um grupo enorme de turistas que estão passeando. E eu estou feliz morando aqui, trabalhando. E constituir uma ampola de convicção para nós, enxergando diferença de realidades. É verdade, no turismo a gente vê isso, modo de andar, como é que o camarada anda? E não só modo de andar, nós percebemos o quanto as pessoas aqui têm uma dificuldade de ser feliz trabalhando. Até trabalha, mas não com a mesma felicidade de estar de uma cidade como São Paulo, industrial. Lá não tem a beleza que aqui tem, e se especializou na indústria, até lá desde o início, na sua vocação também, já foi uma vocação de produção de bens e consumo, para fazer todo o movimento de capital para sustentar no bom sentido, criar a sustentabilidade para aquela região. Essas diferenças, se nós não fizermos o olhar da mundanidade, nós perdemos, em parte, nosso potencial para felicidade. E viemos, desde o início, para a felicidade. Nós espíritas não somos mais do caderno, reencarnação como um caderno para pagamento de dívidas, que eu vim para pagar dívida, que essa senhora me encontrou, porque noutra vida fui cruel com ela, e agora nós duas estamos encontrando para fazer as pazes, mesmo porque nós já sabemos que no universo quântico, quando eu fui, quem sabe, inconveniente para ela, fiz infelicidade dela, ao desencarnar, nós duas fazemos nosso salto quântico, e quem sabe fisicamente nunca mais nos encontremos. Nossos espíritos vão se comunicar por linhas de frequência, onde uma possa ajudar a outra a fazer sustentabilidade, inclusive para a compreensão, o perdão, a indulgência, o espírito de justiça. E nesses alcances desses valores todos, ela já vai construir nela um outro mundo e eu um outro mundo. Nós duas não ficaremos carregando o mesmo mundo. E nós precisamos aproveitar essas coisas boas que os espíritos desencarnados nos trazem. São mensagens maravilhosas,
que os espíritos encarnados nos trazem quando eles são estudiosos, trabalhadores, vocacionados ao bem, e é esses que nós vamos procurar ouvir, é esses que nós vamos procurar ler, é esses que nós vamos procurar observar seus trabalhos. Os outros nós vamos compreender e vamos passar a folha. Vamos compreendendo, colaborando no que precisa colaborar, fazendo o que temos que fazer, com muita coragem, muita disposição, e vamos passando a página. Porque se ficarmos agarrados, nós perdemos nosso ritmo evolutivo no sentido da melhor performance. Todos temos um ritmo evolutivo, que é a caminhada que já fizemos, junto a todos os recursos que encontramos, e os senhores todos colaborando aí, nós vamos determinando ritmos. Não há o não ritmado. Bater na mesma tecla, né? Não há o bater na mesma tecla. Tem que aumentar a Eu sintonia. eu tenho livre-arbítrio para escolher técnicas que me levem a mais amor e, portanto, uma evolução mais plena e mais feliz e mais alegre, mais confortável, ou a tecla que me produz dores, dor na alma, que se repercute nas dores físicas, que produzem as dores físicas, não é nem que repercute, produzem as dores físicas, se eu quiser, é livre-arbítrio. Mas na medida que vamos vendo na essencialização, todos os dias a reespiritualização, nós vamos vendo que a vida em si está completamente integrada. Não há o desintegrado. Todos que estão compondo um sistema, o sistema está nele e ele está no sistema. E os dois juntos criam suas sustentabilidades, alimentam as sustentabilidades. Aí isso vai nos levar a ver que não há nenhum ser que não dependa de outro ser. Todo o universo é vivo e todos dependem de todos. Aí nós espíritas vamos parar com o barulho de que eu tenho que ir a um centro espírita quando me sentir mal, quando não estiver confortável a minha vida interior, quando as coisas não estiverem dando certo, que eu vou a um centro espírita para aquele médium ali dizer: show espírito, sai dela, esse corpo não te pertence. Nós vamos sair disso. Haveremos é de já ter saído. Porque esse espírito que eu estou dizendo que há, primeiro que não existe ele em mim, mas suponhamos que exista um espírito que eu estou fazendo uma relação de intimidade com ele, mas ele me incomoda. Eu só estou fazendo essa relação de intimidade com ele, ele comigo, porque eu crio a sustentabilidade para o encontro e para a sintonia e para a ressonância. Porque sem isso não há sustentabilidade na relação. Não há a menor possibilidade de um espírito se vincular a mim em função de vida passada. E nem de vida futura. Nem de futuro. Há como eu antecipar o futuro no sentido de percepção? Há. Tanto que nós temos na humanidade histórias maravilhosas de médiuns, que eram chamados de profetas, inclusive, em algumas culturas, que eram capazes de ir ao futuro e trazer a informação. Mas todos eles trouxeram informações extremamente necessárias. Mas uma coisa é certa, eles foram ao futuro com o pé no presente. E com informações do passado.
tivemos um processo de destruição da natureza, por exemplo, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos mais aquilo. Agora estamos neste momento de tal maneira, e há a possibilidade de termos uma seca e muita fome daqui a 7 anos, ou que vai durar 7 anos, e etc. Isso. Como José fez com o faraó, exatamente o que a senhora falou, ele acompanhava os ciclos, ele era o gerente. E em cima de como estava sendo tratada a humanidade e, portanto, o planeta, porque as duas andam juntos, o planeta e a humanidade andam juntos. Se a humanidade se trata bem o planeta. É uma consciência. Quem trata mal a si, trata mal o planeta. Nessa caminhada onde nós temos que aprender a conviver com todos e retirar, abstrair, não é retirar no sentido de esse conceito antigo de sugar, não é isso não. Abstrair o que há de melhor no outro. E naquilo que já percebemos que não é o melhor, e eu já consigo perceber, se eu consigo perceber, significa que eu já me alcancei um pouquinho mais que ele, nesse sentido. Então eu sou missionária e sou semeadora e devo pegar a minha charrua, é Cristo dizendo, entre na sua charrua, assuma as rédeas e faça. Ele não diz exatamente essas palavras, mas podemos ir lá que está lá. Entre na charrua, assuma as rédeas e faça o que lhe é pertinente fazer. Aí nós sairemos dessa coisa que nos faz sofrer tanto, de ficar quase que esticando o braço para ver se alça um espírito bom, e quase indo com os pés, quase perdendo o piso, perdendo o seu equilíbrio, porque está tentando empurrar com o pé, que é nossa sustentabilidade, os espíritos que denominamos inferiores. E quem somos nós para chamar alguém de inferior? Começa a inferioridade. Já estivemos lá também, né? Já estivemos lá. Já estivemos naquele padrão. E em alguns vieses de consciência, ainda estamos. Porque se não estivéssemos, nós não estaríamos compondo o mesmo sistema. Essa frase aqui, ó, que a parte está no todo, ela está por aqui. Nós vamos chegar nela. Que a parte está no todo, o todo na totalidade e a totalidade em todas as partes. Isso aqui tudo são frases do irmão Antônio Brito, não são minhas. Eu transcrevi de trabalhos dele. Mas voltando aqui, que depois nós vamos chegar nessa frase, e nós vamos observando nessa caminhada de avaliar melhor vida, o que é a vida, nós vamos ver que há uma relação de causa e efeito entre a inteligência e a vida, permanentemente. A inteligência nos permite tomar decisões e fazer. Então, ela é causal, nesse instante ela é causal. Ela é causal. Daí, com o nosso fazer, nós temos os produtos que iluminam a vida. Nájila é uma vida, até então era um determinado padrão de frequência, na média. Essa usina, cada usina aí está produzindo bilhões de padrões de frequência, sem parar, a usina trabalhando sem parar, está produzindo as vibrações. Com essas vibrações, nós vamos, com a inteligência que nos permite um cognoscional naquele momento, como espíritos, ir tomando nossas decisões, e vamos fazendo. Tudo o que fazemos se desdobra, já é em si ali, após fazer já é um produto que ilumina essa vida que somos. E assim é que ele está dizendo que
há uma relação de causa e de efeito, né? A inteligência, entre a inteligência e a vida. O que é inteligência? Bem utilizada ou mal utilizada, não importa. O que fizermos com a inteligência é causal para produzir o que vai iluminar nosso ser, iluminar a nossa essência para coisas boas ou ruins. Principalmente através dos pensamentos, né? O pensamento é um recurso que nós já, com a bondade de Deus, construímos para ordenar, né? A gente pensa ordenado, não é? E o dia que quando a gente ainda não alcançou o que precisamos alcançar numa linha de pensamento, a gente vai pensando, a gente vai pensando, a gente vai perguntando, liga para uma amiga daquela área, liga para um rapaz que é novo e assim, ele vai trazer um laço, um raio de luz melhor para mim, e aí você vai compondo o pensamento. Você vai buscando, e esse buscar também nem sempre é no sentido de liga para um, escreve para o outro, vai atrás do outro. No movimento ali do ser, com a consciência, usando a inteligência e buscando informações no meio. Porque muitas vezes nós buscamos sem nem ligar, sem nem escrever, sem nem ter que caminhar a Avenida Atlântica atrás da pessoa. Buscamos com o próprio pensamento. Vamos àquela pessoa. Seja ela conhecida nossa ou não. De acordo com a necessidade, nós vamos chegar a quem pode suprir nossa necessidade. É verdade. A questão é nós nos vocacionarmos a cada instante para necessidades essencializadoras do ser. É nosso grande trunfo, porque num planeta com uma diversidade enorme, vivendo num país com uma oferta de bens de consumo enorme, com uma oferta de alimento enorme, com uma comida deliciosa, essas coisas boas todas, se nós não tivermos o que todos os educadores e orientadores espirituais nos pedem para ir construindo autoconhecimento, autocontrole, deixa eu melhorar isso, conhecimento, para ficar separado uma da outra, autocontrole e autoadministração, coisas maravilhosas nas nossas mãos se transformam em empecilhos à nossa melhor iluminação. Quantos irmãos nossos na humanidade, não precisa nem ser só gente da nossa família, não. Irmãos que a gente ficou sabendo através dos livros, através dos jornais, através da imprensa falada, que exatamente por ser agraciado com muito de bens materiais, se embaraçaram no seu projeto encarnatório. E é aí que a gente diz do trunfo de sabermos administrar essa relação de causa e efeito entre inteligência, vida e recursos disponíveis. Mas, dona Nádia, a senhora acha mais difícil a pessoa que faz o projeto encarnatório em cima de todas essas facilidades de ser rico, administrar tudo isso é mais difícil do que o que... Eu não vivi riqueza, né, na minha chegada aqui, mas eu acho que é mais difícil. Eu também acho. Agora, tem um detalhe. Na verdade mesmo, o mais difícil, o mais complexo, é uma coisa que se chama educação. Que quando a pessoa chega ao mundo,
chegar à Terra, né? O mundo que nós estamos falando aqui é Terra, é o planeta Terra. Ela chega aqui, à humanidade, e ela não recebe por parte da família que a recebeu, família biológica, escola e demais instituições e a própria sociedade, quando ela não recebe uma boa educação, em qualquer vamos dizer, das pontas que ela estiver, ela sofrerá um grande prejuízo. Eu até falo isso em cima de experiência pessoal mesmo. A gente reencarna sem recursos, mas tem uma boa educação para o trabalho, para a gratidão. Agradeço o que você tem, é isso que nós temos, vamos agradecer, vamos trabalhar, que amanhã não terá mais, você tem que estudar. E aquele processo ali que reúne acolhimento, energia e de vez em quando uma chacoalhada mesmo, para mostrar que a gente está saindo do limite e etc. Isso tudo constrói muito a perspectiva de ser um ser capaz de vencer mais as dificuldades do planeta. Nessa relação entre inteligência e vida e inteligência e a complexidade do sistema, a gente vai todos os dias percebendo que o sistema é extremamente complexo, mas nós somos capazes de olhares diferenciados, nós já somos capazes de diagnosticar o sistema e encontrar quais são os pontos que eu posso avançar com relação àquela pessoa, ou aquela estrutura de empresa que você está, ou aquela escola que você está, aquele grupo de amigos, seja o que for, ou a cidade que você veio viver nela, porque você vai descobrindo que nessa complexidade nós aprendemos muito, mas a gente tem que estar aberto a querer aprender, a querer se superar. Para isso a gente tem que ter uma coisa que chama humildade. A gente já estudou aqui também, usar a nossa intuição também, né? Sim, que foi para chegar aqui, a gente passou pelas semanas falando sobre intuição. A senhora falou muito sobre intuição. Sim, porque ela é o nosso canal maravilhoso. E que como nós ainda estamos muito plantados na física clássica, até foi um motivo de uma colocação no grupo de estudo quinta-feira, nós estamos muito plantados ainda na física clássica, nós espíritas ainda estamos com dificuldade de saber que intuição não quer dizer que é um espírito falando comigo, também não quer dizer que não seja um espírito falando comigo. A intuição é uma faculdade, é um viés da nossa faculdade mediúnica que nos permite ler, ouvir, sentir e pressentir o mundo, as pessoas, as coisas e os espíritos. Claro que nós teremos intuições, nós estamos o tempo todo na complexidade, né? Está aqui, complexidade. A parte está no todo, o todo contém a totalidade contém todas as partes. Nós estamos o tempo todo em conjunto com espíritos e vamos lendo, ouvindo, sentindo e pressentindo as informações que eles fazem chegar a nós, encarnados e desencarnados. Aí se alguém nos perguntar, intuição é uma faculdade que vem de onde? Vem do cérebro? Vem daqui? Vem dali? Não, querida, a intuição está no conjunto, é o conjunto, porque tudo em nós é conjuntivo. A gente já tem que ter saído do disjuntivo, que existe a possibilidade de algo separado, que intuição não é uma orientação espiritual, que intuição é apenas uma leitura quase que do letramento. Isso, entendi. Não,
ela é... Canalizada como se fosse uma onda, né? Não é uma onda simplesmente. No conjunto de ondas que nós estamos produzindo, todas cheias de informações, de saberes e conhecimento nosso, e também cheias de indagações, cheias de buscas, repletas de coisas que nós queremos aprender, queremos alcançar e queremos viver, nós alcançamos aqueles que têm essas informações para nos fornecer. E chegamos lá e ele compartilha conosco a informação, porque os sistemas são abertos. Porque Deus, graças a Deus, o Criador, criou um sistema aberto, o sistema cósmico é aberto. Essa senhora sabe fazer super bem uma determinada coisa, suponhamos, compreender a dor do próximo. E aí eu cheguei num lugar para fazer um passe e me estabilizei ali, assim, fui toda preparadinha para levar algo a mais para aquela pessoa. Ao chegar, o quadro foi tão chocante que eu me estabilizo. Aí eu, na hora, meu Deus, me ajude. Irmão Leocádio, por favor, me ajude a alcançar equilíbrio para efetivamente fazer esse atendimento, deixar essa pessoa melhor do que encontrei. Naquele viés que ela já se transformou numa excelente atendente, no bom sentido, nós duas vamos encontrar. Não importa que ela esteja no Rio de Janeiro, na China, no Japão, na Patagônia chilena, vamos encontrar. Porque graças a Deus é onda. Ninguém prende. Aquilo que ela já sabe fazer é da humanidade. Nós temos é que ter uma convicção maior, mas para isso nós temos que ter um conceito de que não importa meu impacto ali diante daquela situação, na hora, eu sou uma vida, estou diante de outra vida e nós vamos aqui nos iluminar e fazer o melhor. Meu Deus, me ajude. Não podemos atolar na mundanidade que está ali. A mundanidade vai resolver. A pessoa está atolada numa casa extremamente suja, não tem quem lavar roupa, não tem... Tá bom, eu não posso ficar agora, porque agora eu tenho um outro compromisso. Posso voltar amanhã? Posso vir aqui? A senhora quer que eu dê uma limpada na casa? A senhora quer que eu ajude a dar um banho na senhora? A senhora incomoda que venha um homem comigo, porque o assistente número 1 que eu tenho é masculino? É com ele que eu conto agora? E aí já explica, antes eu contava com filha mulher, filho homem, jovem para cá. Hoje, graças a Deus, todo mundo formou, casou, foi para o seu canto, está cuidando, não tem como eles virem. Mas eu posso trazer um masculino para ajudar. A senhora se incomoda? Mas se a senhora se incomodar, eu faço a limpeza na senhora, ele faz na casa. E aí você vai, ao criar resolução para o que é da mundanidade, te dá uma alegria e você vê a vida separada. Para isso a gente tem que ter uma ação. Nós temos que ser pessoas de ação. É um dos itens que a gente vai trabalhar depois, que o irmão Antônio Grimo se dedicou muito a trabalhar. Aí ele vai trazendo alguns conceitos agora de mundanidade, né? Refere-se à composição do mundo num sentido de cultura popular, filosófica, científica e política. E daí a gente, como vida, sabendo que fizemos um projeto encarnatório para estar aqui e que esses elementos fazem parte da mundanidade aqui, eu, como vida, escolhi vivenciar a cultura popular que aqui existe. Aí não dá para eu ficar, eu escolhi morar na cidade que tem o maior carnaval do mundo, e cada vez quando vai aproximando o carnaval, eu virar uma choraminga, desculpa a expressão, porque já vem carnaval, porque já vem a sujeira, porque já vem isso, porque já vem gentarada na rua, porque não sei o quê. Meu Deus, gente, mude do lugar então.
ou procure compreender, Compreender o carnaval. que faz parte da cultura popular, de onde eu escolhi vir, que aliás nem sou desse estado. Saí lá do meu e me pendurei para cá. E se for para ter uma mineira choraminga aqui, o Rio é muito mais feliz comigo lá. Inclusive tem que se perguntar, eu estou fazendo a felicidade mínima para o lugar onde eu estou? Porque se é para eu ficar aqui falando mal de carioca, fala mal da praia cheia, fala mal do trânsito, fala mal da chuva. Aí o dia que faz sol, o sol esquenta, 40 graus, fala mal do calor. Uai, gente, deixa o Rio ser feliz sem a minha presença. Por quê? Porque eu vim sabendo que eu ia viver no espaço. Vamos pôr espaço aqui, que é importantíssimo. O espaço Rio de Janeiro. O Rio não ia se alterar, mudar, para me acolher. Ele me acolheu com o que ele é e com o que ele tem. A cultura filosófica. Porque às vezes a gente fala filosófico, a gente fica querendo pensar na filosofia lá de Sócrates, Platão, Aristóteles, Lao Tse. Não, é filosófica aqui, é nós aqui agora. Qual é a filosofia do povo que vive aqui? Do nosso profeta gentileza que vive. Aí, por exemplo, você vai contratar alguém para trabalhar. A filosofia, por ser uma cidade quente, turística, lindíssima, praias e área verde, não sei o quê, e Pedra da Gávea para subir, pular lá de cima, ou fazer trilha, e como é que chama? Cachoeira no Parque da Cidade e cachoeira no Jardim Botânico. É claro que a cultura filosófica, no que diz respeito a trabalho numa cidade dessa, não é a mesma de uma Minas Gerais incrustada no meio de umas montanhas, com todo mundo furando buraco e caçando pedra e caçando plantar horta, porque é aquilo. Aí você vai ter que fazer o treinamento, a seleção é mais rigorosa, você vai ter que ficar peneirando. Quando selecionar, você vai todo dia peneirando aquela pessoa no sentido dos hábitos, dos costumes e etc., do conceito de trabalho e etc., para você constituir uma massa crítica que permita quem vive aqui viver a vida. Senão eu turvo a vida da pessoa e daí ela tem dificuldade para encontrar a cultura científica que está aí, que é boa. Mas é para estar aí disponível para atender uma legião enorme. A cultura científica seria na resolução de problemas, né? É, porque a ciência não trabalha. Qual cientista que fica lá dentro de um laboratório e se lá ausente de sua família, de vez em quando pernoita, porque a reação não chegou ao fim, e se ele sair, quando ele chegar amanhã, ele não sabe como ela transcorreu, aí ele fica ali, para quê? Para reverter em bens de consumo para a comunidade. Isso. Agora, até isso estar disponível a todos num país de terceiro mundo, com uma dificuldade de trabalhar, porque é belíssimo, é muito rico em comida e a comida é gostosa. Só aí você já vê 3 pontos maravilhosos e que nos impedem de estar com nossa energia toda para o trabalho. Que a gente vai comer a comida deliciosa, é farta, come mais do que deve, o resto da tarde, mesmo com café, fica devagar. Olha os pontos que a gente tem que ir para a gente ir entendendo. Com isso, nessa cultura científica, o desenvolvimento de instruções, instrumentos e profissionais para atuar diante da cultura política que nós ainda somos, mas é ela que nós somos, nós não somos outra, cria um descompasso. E nós temos que construir entendimento para viver isso. Não estou dizendo que nós vamos construir, é uma coisa de pôr a mão, posso dizer amém. Não, eu estou aqui para ser atendido, eu já estou há 3 horas, não consegui ser atendida, mas no que depender de mim, eu estarei fazendo o melhor para isso melhorar. Isso tem que melhorar.
Só não vai adiantar eu me entupir de adrenalina. Descarregar uma tonelada de adrenalina em mim, de raiva, porque não consegui ser atendida no tempo que eu queria, porque não sei o que, mais isso, mais aquilo, e sair de lá mais doente do que entrei. Porque esses neurotransmissores que produzimos nessas irritabilidades, e aí começa a conversar e falar mal com a moça que está ao lado, mas daí o que está do outro lado também se encanta com aquele falar mal, começa ele também, mas daí aquela ali também quer participar da conversa, e aquilo vira uma ampola, onde a vida fica turva, ali na expressão daquele momento. Ela continua vida, ela continua luminosa, radiante, ela continua maravilhosa, mas naquele momento ali, ela sofre um enturvecimento. E ali nós vamos prejudicar o desempenho de quem está trabalhando, que já vai trabalhar com má vontade, porque juntaram-se 4 pessoas falando alto e falando com irascibilidade, etc. Descarrega a adrenalina no outro, e assim nós vamos fazendo um ciclo do qual nós poderíamos ter nos livrado dele lá de início, quando procurássemos entender, por exemplo, nesse eixo aqui, qual país eu escolhi reencarnar. Primeira coisa, eu escolhi reencarnar na Dinamarca, eu escolhi reencarnar na Noruega, eu escolhi reencarnar na Finlândia. Agora vamos para uns até mais próximos, que já vivem suas desordens também, mas eu escolhi reencarnar na Inglaterra, na França. Não, eu escolhi reencarnar no Brasil. Uma cultura iniciando, um país começando, e etc, etc. Quando vamos vendo isso, nós vamos procurando entender melhor essa coisa do modo de ser do mundo onde eu estou, para melhorar o modo de ser deste ser no mundo. Porque quando a gente fala em mundanidade, é um termo utilizado para caracterizar o próprio modo de ser do mundo. O mundo que nós estamos tratando, nós especificamente vamos falar de Brasil. Mundo Brasil, o pedaço que eu escolhi vir, especificamente Rio de Janeiro, e qual é o modo de ser meu neste mundo. Está compatível com o mundo que eu escolhi vir, ou eu estou sempre querendo que ele seja diferente do que eu vim? Porque a Alemanha, porque a França, porque... Mas fulano, pelo amor de Deus, tem voo para lá todo dia. Compre uma passagem, se mude para lá. Vai viver lá, more lá um tempo. Depois você volta. O Brasil é um país de porta aberta. Brasil é porta aberta até para culturas aí que nem todo mundo abre a porta. A nossa é aberta, graças a Deus, para todos. Imagina você brasileiro. A porta estará aberta para você sempre. Você vai, mora um tempo lá, avalie cultura, convivência, sua aceitabilidade de como o povo te trata, o povo aceitando você, como eles vão te tratar. E eu, particularmente, não quero morar fora porque eu tenho uma necessidade de acolhimento. Eu tenho essa necessidade. Se eu tivesse que morar fora, era o Brasil mesmo. Porque tudo que é estrangeiro que eu encontro fora daqui quando viajo, os que estiveram aqui algum dia na vida, ou que moraram aqui, ou os parentes que estão aqui, o que eles colocam em ponto número 1 de referência nossa? Vocês são um povo que recebe e acolhe. Mas se o modo de ser do mundo em que eu estou não me agrada, portanto, isso vai alterar, porque meu modo de ser no mundo, neste mundo, vai ficar desconfortável,
Vamos embora pensar em mudar. Mas vamos antes fazer os exercícios da psiconeuroimunologia, que é de reflexão, que é de meditação, que é de colocar o que queremos para a nossa vida naquele momento, para a gente fazer decisões sábias. E como vida, ocupar espaços onde sejamos integrados e felizes. Porque a consciência, nessa vinculação, nós vamos cada dia mais alcançando, porque temos mesmo que alcançar, a consciência de que cada um tem de pertencer ao mundo, cada um de nós pertence ao mundo, e nessa congruência da vida física com a vida espiritual e com todo o conjunto, né, nós vamos conseguindo perceber no tempo as coisas, as pessoas, as individualidades. E nós somos capazes disso. No espaço em que estamos, como consciência, como alma, espíritos que são vida e vida iluminada, nós somos capazes de, a cada encontro, a cada momento, trazer um feixe a mais de luz produzido, ofertado por todos, e conseguir alcançar aquele espaço, aquelas pessoas, para sabermos nos orientar ali. Mas estarmos vocacionados a buscar isso, para que nós conseguindo perceber que compomos e somos o mundo, nós irmos não confundirmos tanto tempo, vida com mundanidade. Sairmos dessa coisa de dizer que a vida aqui é isso, que a vida aqui é aquilo. Não, a vida é a vida. Agora, a lida com a mundanidade de cada lugar que formos, essa vai ser diferente, essa vai dar para a gente dizer, aqui é assim, ali é assado. Aqui a comunidade tem essa característica em forma mais relevante, ali tem outra. E aí nós vamos aumentando, na medida que vamos fazendo essas revisões, nós somos capazes de aumentar a nossa percepção, aumentar o valor, a dimensão e a beleza do mundo em que nós estamos e, portanto, a beleza da vida. Porque nós enxergamos a vida, a beleza da vida, muito através de como estamos enxergando o mundo à nossa volta. Eu dou umas paradinhas para a gente pensar aí. Às vezes que a gente achou a vida extremamente turva, como estava a nossa relação com o mundo à nossa volta. E às vezes são coisas que, é claro, que nós entendemos que na cultura que fazemos parte, aquilo é quase, culturalmente, aquilo é quase lei. Mas nós temos é que ver as leis naturais e as leis criadas pelos nossos antecessores, leis culturais. E nós irmos nos desvestindo dessas leis que são culturais. Por exemplo, o desencarne. Nós já temos condições, os simpatizantes do Espiritismo e os espíritas já alcançaram condições de lidar melhor com os desencarnes. Nós já temos uma percepção de continuidade, a percepção de que um espírito está aqui, se utilizando desse instrumental todo que ele construiu, com a ajuda de todos os senhores, de todo o cosmos, para fazer um momento reencarnatório, onde ele tinha pontuado desenvolver algumas áreas. Uma vez que aquele instrumento envelheceu, ficou obsoleto, veja a bênção que é, a bênção que Deus nos concede. O instrumento ficou obsoleto, o espírito pode simplesmente se desligar dele. Mas
nessa coisa de não nos percebermos bem no mundo, nós não percebemos quanto fazemos apego. E o mais lastimável é que alguns apegos entram alguns interesses. E nós temos que sair disso. Porque faz parte do mundo aqui o transitar. É o que mais atrapalha, né? O apego, né? Atrapalha muito. Imagina compreender desencarne quando você é apegado àquela pessoa por apego. Não é amor puro. Porque amor puro, quando você a vê ali passar um tempo em que ela vai todos os dias perdendo mais suas habilidades, inclusive para a produção de sua própria felicidade, ela vai perdendo. O amor puro vai nos levar a dizer, meu Deus, muito obrigada porque essa pessoa parou de sofrer no corpo. Com certeza ela está fazendo uma caminhada de muito aprendizado, assistida, orientada pelos irmãos espirituais, compondo novos grupos. E um detalhe, continua em comunicação conosco. Não quer dizer que ele esteja 24 horas à minha disposição. Que também seria um apego e uma mediocridade muito grande minha, querer que meus irmãos que já partiram, minha mãe que já partiu, meu pai que já partiu, tios que já partiram, primos que já partiram, que essa gente toda estivesse à disposição dessa boneca aqui, para qualquer hora comunicar, querer receber e etc. Não, eles estão aí, graças a Deus, em alguns vieses de frequência onde compartilhamos o melhor da vida, com certeza estamos nos encontrando e nos iluminando. E aí nós vamos para essa última aqui, maravilhosa, essa penúltima que é vida, para a gente separar bem vida e mundanidade. Vida é eterna, mundanidade é transitório. E é Cristo com a parábola dos tesouros, né? Construa tesouros onde as traças não podem. Que as traças não roem, os cupins não comem, não perfuram, e que você pode carregar para onde for. Que é o máximo dessa parábola, é você poder levar. Construa tesouro que você possa levar. Como vida, compomos o mundo juntamente com outras vidas, vivendo momentos únicos, fazendo mundanidade, ensinando e aprendendo. Essa é outra questão, né? A gente tem uma dificuldade enorme de entender a unicidade dos momentos e entender feliz. Percebo que, sobretudo, pelo menos nos grupos, família, né? Família grande tem essa bênção de o laboratório funciona de forma ininterrupta e altamente ativa. Percebo que a dificuldade de reconhecer essa coisa que os momentos são únicos, ligado a não prestar atenção e valorizar o momento naquele momento e vivê-lo intensamente. Essa menina veio me visitar. Eu posso estar com um tanque de roupa para lavar, um monte de vasilha para lavar. Eu vou convidá-la para estar comigo ali e vamos viver esse momento intensamente. Vamos lavar roupa, vamos varrer casa, vamos passar, vamos fazer comida, vamos tudo. Mas na alma e no diálogo ser intenso. Vamos dar sentido a isso, né? E esse momento, ele é único no sentido de o tempo no espaço, mas ele vai ser eterno no sentido de nossa consciência e de nosso espírito. Colocamos aqui onde que estão essas expressões, que se alguém quiser consultar, tem o livro aí na biblioteca e etc. O bom Antônio alguém foi músico também, né? Houve uma encarnação dele que sim, mas né, ele é, a encarnação mais conhecida dele, ele faz parte dos dois irmãos Grimm, eles são, o Guilherme. Escrevia muito peças, né? Eles foram filólogos, eles compuseram o primeiro dicionário de gramática alemã, eles é quem
saíram pela Floresta Negra recolhendo os contos daquelas pessoas simples que o Monteiro Lobato traduziu para a nossa cultura, os contos de Grimm, traduzidos pelo Monteiro Lobato. Né? Como é? Ali não é a filosofia dele. O que ele quis foi valorizar, deixando aquele material, não morrer com aquelas pessoas que ele sabia que com a caminhada da humanidade, aquelas pessoas eram iletradas, elas eram simples, camponeses lá, morando na Floresta Negra. No interior da Inglaterra, né? No interior da Alemanha. Da Alemanha. E ele sabia que aquela cultura dos contos, daqueles contos, iria se perder. E saíram os dois a campo, ouvindo e escrevendo, ouvindo, escrevendo, catalogaram na Alemanha e o nosso irmão Monteiro Lobato traduziu para nós. Inclusive contos infantis. São contos infantis. Essa parte da vida deles são contos infantis. Mas daí tem a parte de filólogos, que é trabalhando gramática, e tem também o direito alemão, que eles codificaram o direito alemão na época deles.